Bom dia, eu sou a professora Thaís, mestre em Engenharia de Produção, doutoranda em Engenharia de Produção, pós-graduanda em Gestão Fiscal e mestranda em Administração e Desenvolvimento Empresarial pela Estácio. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina Ensino em Administração. Vamos iniciar a nossa aula falando da importância do professor em planejar as suas aulas. A prática de ensino em sala de aula se inicia com o planejamento. Imagine uma situação na qual os alunos de mestrado eles vão para as suas aulas com a expectativa de aprenderem e aperfeiçoarem seus conhecimentos para saírem dali mestres. Porém, eles se deparam com professores totalmente desmotivados, despreparados e que simplesmente seguem o conteúdo de um livro sem considerar o que é necessário para aquele aprendizado. Você pode ser expert no assunto, mas se você não tiver didática para passar aquele conteúdo e motivar os seus alunos para que se interessem pelas suas aulas, você não consegue atingir o seu objetivo, que é ensinar e capacitar profissionais para o mercado de trabalho. Este, portanto, é um dos principais temas a serem abordados aqui na disciplina Ensino em Administração. Esperamos que ao final desta aula, vocês, alunos, sejam capazes de diferenciar os níveis do planejamento, compreender e explicar o conceito do planejamento do ensino e dos processos do planejamento, aplicar a taxonomia de Bloom na definição dos objetivos das disciplinas e relacionar estes objetivos com a elaboração de avaliações, aplicar esses conceitos na elaboração de planos de ensino, assim como analisar e avaliar planos de ensino e de aula. O planejamento é essencial em qualquer instituição, seja no Cefet, na UFRJ, na UNB ou na Estácio, e requer do professor algumas habilidades distintas daquelas que estão relacionadas diretamente à prática docente. A partir desta etapa, o trabalho assume racionalidade e permite ser avaliado. O professor deve ser criativo ao planejar suas aulas, tornando-as mais dinâmicas e participativas, no intuito de atrair a atenção dos seus alunos, fazendo com que se interessem pelo assunto e almejem o aprendizado. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou engenheira de produção e sou mestranda aqui no MAD. Hoje eu tô aqui para mostrar um pouquinho de planejamento de ensino para vocês junto com a Thaís. Vamos lá com a gente? Oi, gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre os níveis de planejamento primeiro, tá? Eles são divididos em 4, que estão aqui embaixo, ó. Planejamento educacional, planejamento institucional, planejamento curricular e planejamento do ensino. Vamos falar um pouquinho de cada um. O planejamento de ensino educacional ele se desenvolve em um nível mais amplo pelas autoridades governamentais. É o processo sistematizado mediante o qual se pode conferir maior eficiência às atividades educacionais para determinado prazo alcançar as metas estabelecidas. Ele envolve o quê? Políticas, planos, projetos capazes de orientar e fornecer os meios necessários ao alcance dos objetivos da educação. O planejamento de ensino institucional ele é desenvolvido no âmbito das instituições de ensino superior, que a gente chama de IES. Ele conduz a elaboração do projeto político-pedagógico e do plano de desenvolvimento institucional. Ele é o documento que se identifica a instituição no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, a missão a que ela se propõe, as diretrizes pedagógicas que orientam as suas ações, a sua estrutura organizacional e as atividades acadêmicas que ela desenvolve ou que ela ainda pretende planejamento curricular. Ele também é elaborado no âmbito da escola. Ele conduz aos planos de curso que esclarecem acerca dos objetivos dos cursos que a escola oferece, do público-alvo, da estrutura curricular, das condições para inscrição, dos procedimentos de avaliação, com vistas sempre aqui, gente, a favorecer ao máximo o processo de ensino e aprendizagem. Já o planejamento do ensino, propriamente dito, ele se desenvolve em um nível mais concreto, ele está a cargo principalmente dos professores. Ele visa o direcionamento sistemático das atividades a serem desenvolvidas dentro e fora da sala de aula, com vistas sempre aqui a facilitar o aprendizado dos estudantes. Afinal, gente, o que é o planejamento do ensino, então? Essa é a pergunta que não quer calar. O que é?
ele consiste na formulação dos objetivos da disciplina a serem alcançados pelos alunos, a determinação do conteúdo programático adequado para o alcance desses objetivos, as estratégias e os recursos que serão adotados para facilitar a aprendizagem e, mais importante de tudo, os critérios de avaliação. Com base no feedback dos alunos, o professor pode proceder a alterações, redefinir os objetivos, acrescentar ou retirar conteúdos, modificar estratégias de ensino, com vistas sempre a melhorar a qualidade do curso. Avançando mais um pouquinho nesse conceito, o planejamento ele pode ser visto no contexto de um processo, no qual o professor procede inicialmente ao diagnóstico da realidade em que ele insere a disciplina. Esse diagnóstico ele consiste em identificar o nível de conhecimento dos estudantes sobre o assunto, assim como seu interesse e as suas necessidades, a importância e o status da disciplina no contexto do curso e os recursos disponíveis para o seu desenvolvimento. Com esse diagnóstico, o professor ele vai se encontrar em condições de elaborar um plano de ensino apoiado na realidade. E aí, o que acontece? Se inicia o processo do planejamento. A partir do plano de ensino, o professor executa as atividades necessárias para o alcance dos objetivos e faz o quê? Desenvolve ações didáticas, tais como a exposição, orientação de leitura, a condução dos grupos de estudo, né? E é indispensável verificar que medida as ações didáticas foram suficientes para o alcance dos objetivos definidos no planejamento. Aí o que acontece? Vai se proceder à avaliação. Ela consiste no quê? Na coleta, análise e interpretação dos dados relativos ao progresso dos alunos. Isso ocorre ao longo de todo esse processo que a gente falou. Então, ou seja, primeiro vem o diagnóstico, depois vem o planejamento, por fim, a execução e a avaliação, para entender se aquilo está ou não está dentro do que era esperado lá no início. Como elaborar plano de ensino? Primeiro, elabora-se o plano da disciplina, que envolve, de forma global, as ações a serem desenvolvidas durante o ano ou semestre letivo. Em seguida, elaboram-se os planos de unidade, que orientam sua ação em relação a cada uma das partes do plano da disciplina. Cada uma dessas partes ou unidades correspondem a ações a serem desenvolvidas ao longo de um certo número de aulas, e à medida que especificam as atividades a serem desenvolvidas em cada uma dessas aulas, elaboram-se também os planos de aula. Agora vamos falar um pouco sobre a taxonomia de Bloom, que significa a classificação de objetivos de processos educacionais, ou seja, criar os objetivos classificando o nível cognitivo requerido em cada aprendizagem. O primeiro nível é o conhecimento, que consiste em fazer com que o aluno reproduza com exatidão uma informação que lhe foi dada. Avaliações nesse nível são feitas, por exemplo, aplicando uma prova com questões de múltipla escolha, para avaliar se o aluno tem conhecimento daquela matéria. O segundo nível é a compreensão, que está relacionada à capacidade do aluno de traduzir ou interpretar uma informação com base em conhecimento prévio. Para avaliar se o aluno compreendeu aquela matéria, podemos aplicar questões discursivas e pedir que ele explique e exemplifique um determinado assunto aprendido. O terceiro nível é a aplicação, que consiste em fazer com que o aluno coloque em prática aquele conhecimento adquirido. Quando você trabalha com tecnologia em uma emissora, por exemplo, provavelmente você se depara com situações na qual deve escolher qual o melhor recurso tecnológico que deve ser aplicado na solução de um determinado problema. O quarto nível é a análise. Existe a capacidade de separar uma informação em elementos componentes e estabelecer relações entre eles. Um oficial da aeronáutica, por exemplo, é capaz de resolver algum problema de uma aeronave analisando as partes do motor para identificar onde está o problema. O quinto nível é a síntese, que consiste na capacidade do aluno em criar algo novo a partir da reunião de tudo que foi aprendido. A síntese é onde o trabalho deve chegar. Está presente, por exemplo, nos casos de ensino, na criação de um novo modelo para a tese ou dissertação. O
sexto e último nível é a avaliação. Exige que o aluno seja um expert no assunto, portanto é o nível aonde pretende se chegar ao final de um mestrado profissional. Um exemplo prático e comum nas empresas consiste em avaliar a eficiência de sua produção, ou seja, se está utilizando a menor quantidade possível de recursos de forma a reduzir os seus custos. Então, meus queridos alunos, a nossa aula chegou ao fim. Vamos recapitular o que foi passado até aqui? Nós olhamos um pouquinho do conceito do planejamento de ensino, da importância e relevância tanto para o professor quanto para o aluno. Também falamos da etapa do planejamento, do que é e como elaborar um plano de ensino. E por fim, falamos da taxonomia de Bloom. Muita coisa, né? Vamos agora ver se você assimilou tudo certinho e responder os exercícios no QR Code do próximo slide. Ah, e não deixem de ler o estudo de caso para discutirmos na próxima aula, ok? Aguardo vocês na próxima. Até a próxima aula!